Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o, anunciais. Vamos ler de novo, bem forte. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Biblicamente, não é possível você ser um cristão secreto, por 3 razões. Primeiro, porque se você for cristão de verdade, você vai ser diferente das outras pessoas. Você vai ser diferente das pessoas, da maioria das pessoas que convivem com você. Você vai ser diferente nas suas palavras, ações, atitudes. E as pessoas vão perguntar por que você é diferente. E você não vai poder mentir. Você vai ter que dizer que é diferente por causa de Cristo como seu Senhor e Salvador. Em segundo lugar, se você é cristão bíblico, você é chamado a testemunhar de Cristo com ações e palavras. Como é que você vai fazer isso? Vai testemunhar de Cristo sendo um cristão secreto? E terceiro, Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Ser cristão bíblico, cristão verdadeiro, inclui professar Cristo publicamente. Ninguém pode, biblicamente, ser cristão secreto, ser um seguidor de Cristo em segredo. Escute atentamente o que eu vou falar para você repetir comigo e guardar no seu coração. A união espiritual com Cristo é inseparável da proclamação de Cristo. Vamos falar juntos? A união espiritual com Cristo é inseparável da proclamação de Cristo. De novo, a união espiritual com Cristo é inseparável da proclamação de Cristo. Isso quer dizer que se você participa da Santa Ceia, que simboliza essencialmente a sua união espiritual com Cristo, se você participa da Santa Ceia, você necessariamente tem que participar da grande comissão, que é a evangelização, a pregação do Evangelho para todos aqueles que não seguem a Cristo. É impossível coerentemente participar da ceia do Senhor e não anunciar Cristo aos perdidos. É impossível, por exemplo, ser um cristão secreto, ou então um cristão omisso, um cristão que não evangeliza, que não ministra o Evangelho aos pecadores. Talvez você aqui nessa noite, você diz que é um cristão, você diz que é salvo, você diz que está indo para o céu, mas eu te pergunto, você tem anunciado o Evangelho aos perdidos? Você tem pregado o Evangelho de alguma forma, de alguma maneira? Você tem se dedicado, se esforçado para ganhar pecadores para Cristo? Como é que você pode participar da mesa do Senhor se você não tem compromisso com ganhar pessoas para Cristo? Você já ouviu ou já leu em algum lugar sobre a Santa Ceia Milagrosa? Ou a Santa Ceia da Restituição em dobro? Ou a Santa Ceia da Prosperidade? Esses e outros tipos de Santa Ceia estão espalhados por aí, por todo lugar.
toda comunidade que se diz igreja. Santa Ceia da Restituição, Santa Ceia Milagrosa, Santa Ceia da Prosperidade. Olha um anúncio, um chamado para a Santa Ceia, postado no Facebook. Presta atenção aí. Olha o que diz: você não pode perder. E aí tem 5 pontos de exclamação na frente. Nesta sexta-feira, neste feriado, a partir das 17 horas, grande Santa Ceia da Prosperidade. Será uma tarde única na sua vida. Única. Nunca você teve algo igual. Essa é a promessa. Vai ser tão maravilhoso que isso nunca aconteceu na sua vida. Uma tarde como essa. Será uma tarde única na sua vida. Santa Ceia do Senhor, com a ministração do óleo da unção da prosperidade, da nossa grande campanha das 7 unções de Deus. O negócio vai ficando cada vez maior e mais poderoso. Será um dia de louvor, adoração, poder, unção, palavra e ministração para toda a sua família. Você é o nosso convidado. Te esperamos lá. E tem mais 3 pontos de exclamação. Queridos, presta atenção. Sabe o que é isso? Isso é um misticismo herético. É um misticismo herético. Isso é uma forma de enganar as pessoas. Enganar. Isso é propaganda enganosa. Não há base bíblica para a Santa Ceia da Prosperidade. Não há base bíblica para a Santa Ceia Milagrosa. Nem para a Santa Ceia da Restituição em dobro ou em triplo. Não há base bíblica para 7 unções de Deus. Aonde inventaram isso? Da onde tiraram isso? E ainda mais ligando a Santa Ceia. Tragicamente, o antropocentrismo, o homem no centro, e o materialismo não tem poupado. O antropocentrismo e o materialismo, em muitas falsas igrejas de hoje, não tem poupado nem uma celebração tão sagrada como a ceia do Senhor. Nem isso eles respeitam. Até isso eles denigrem. Eles profanam. Até a ceia do Senhor é usada de modo egoísta, materialista, interesseiro, mercantilista. Até a ceia. Irmãos, anúncios desse tipo que nós lemos aqui para os irmãos, anúncios desse tipo são um marketing pagão, satânico. As pessoas estão sendo estimuladas à religião, ao religiosismo, ao paganismo. Elas não estão sendo chamadas e atraídas, convocadas para Cristo, mas para o paganismo, para a religião. Esse tipo de anúncio e esse tipo de Santa Ceia não apresenta o Evangelho de Cristo, mas desvia as pessoas do Evangelho, desvia as pessoas do verdadeiro cristianismo. A Santa Ceia foi instituída para ser uma celebração da pessoa e do sacrifício de Cristo. Santa Ceia é Cristo. Aleluia. Santa Ceia é Cristo, levando na cruz os nossos pecados. É o sangue dele.
É Ele nos tornando, como nós cantamos, mais alvos do que a neve, amigos de Deus. Agora nós vamos rebaixar a Santa Ceia, a restituição do que eu perdi materialmente, ou financeiramente, ou da minha saúde. Vou rebaixar a Santa Ceia, a restituição de coisas físicas, materiais, passageiras, terrenas. Vou rebaixar a Santa Ceia, a prosperidade deste mundo, que qualquer ímpio consegue, de qualquer jeito, com métodos muito melhores do que práticas ou rituais religiosos. Eu vou rebaixar a Santa Ceia. Há milagres que até Satanás pode operar. Santa Ceia é algo sublime, sublime, extremamente transcendente, inigualável, incomparável, irmão. É o acontecimento mais central, transcendente, soberano da história da humanidade. É Cristo, é o Filho de Deus na cruz, por mim, por você, sofrendo o nosso castigo para nos dar a sua paz. É o Filho de Deus levando, suportando nosso castigo para nos dar a sua paz. É o Filho de Deus sendo cravado na cruz, sendo ali sacrificado para nos tornar inimigos, para nos tornar amigos de Deus. É Ele sendo tratado como inimigo de Deus, para nos transformar em amigos de Deus. É Ele sofrendo o nosso inferno, para nos dar aquela glória eterna que Ele tinha antes de vir ao mundo, e que Ele tem e terá agora, depois da sua ascensão, pelos séculos dos séculos. Aquela glória era só dele, uma glória infinita, indescritível, incomparável, inimaginável, a glória de Cristo. E Ele veio e foi à cruz para nos dar exatamente isso, essa glória que nós não podemos sequer imaginar. É isso que é a ceia, e muito, muito mais. Como é que nós vamos reduzir isso? A restituição, não sou coisinha aqui, coisinha ali, milagrinho. Prosperidade. Irmãos, a igreja precisa orar, irmãos, orar. O verdadeiro cristianismo precisa ser restaurado no Brasil. Amém. O verdadeiro cristianismo precisa ser restaurado no Brasil. Porque, queridos, a única esperança do ser humano, a única esperança de uma nação, é Cristo Jesus, é aquela cruz que Ele carregou, é aquele sangue que Ele derramou. A única esperança de um ser humano, de uma família, de uma nação, de um povo, é a cruz de Cristo. Como é que nós podemos viver sem orar? Sem orar intensamente pela nossa nação, sem orar intensamente por um avivamento na nossa nação? Como é que nós podemos viver sem evangelizar? Como é que você pode, numa tarde de sábado, você saber que os seus irmãos vão sair para evangelizar, e você encontrar outra coisa para fazer? Tem algo mais importante do que isso? Porque qualquer coisa que você coloca no lugar do evangelismo, você está dizendo que é mais importante do que o evangelismo. E não diga para mim que não é. Porque é a realidade, a verdade. Temos que parar de mentir para nós mesmos, de enganar nós mesmos. A Bíblia várias vezes está dizendo: não vos enganeis. Mas nós queremos e gostamos de nos enganar. Irmãos, é claro que Deus pode, se Ele quiser. Deus pode nos dar curas físicas,
por meio da Santa Ceia. Ele pode nos dar cura física, se Ele quiser. Ele pode nos dar bênçãos financeiras, soluções materiais. Ele pode nos dar até prosperidade material por meio da ceia, se Ele quiser. Se Ele determinar fazer assim. A Santa Ceia é um meio de graça, ou seja, é um meio pelo qual nós recebemos e podemos receber muitas formas da graça de Deus. Podemos receber por meio da ceia. Ele pode nos dispensar diversas formas da sua graça, inclusive milagre, qualquer tipo de milagre, qualquer tipo de cura física, qualquer tipo de prosperidade, de bênção financeira, de solução financeira ou material. Mas, queridos, o que eu estou querendo dizer, preste atenção, o que eu estou querendo dizer, não há promessa bíblica, não há autorização bíblica para se usar a ceia, para se vincular a ceia a milagres ou bênçãos temporais. Não tem promessa disso, não tem autorização na Bíblia para alguém, não há autorização de Deus nas Escrituras para alguém vincular, ligar a ceia à restituição, à prosperidade, a uma cura física, e nem muito menos fazer milagre, de fazer propaganda disso, prometer essas coisas para as pessoas com base na ceia, por meio da ceia. Não tem base bíblica, é vergonhoso, é escandaloso isso. O significado e o propósito desse sacramento não tem relação com coisas ou bênçãos físicas, materiais, temporais, passageiras. O significado da ceia não tem relação com isso, irmãos. Ela foi instituída para ser o sacrifício de Cristo pela nossa redenção, pela redenção do universo, Por que ninguém faz propaganda do verdadeiro sentido da ceia? Hein, Beto? Por que ninguém faz propaganda do verdadeiro sentido da ceia? Por exemplo, eu nunca vi alguém dizer assim, alguém fazer esse tipo de chamado, esse tipo de propaganda, esse tipo de anúncio da ceia. Nunca vi ninguém dizer assim: hoje, ou nesse próximo domingo, nós teremos a ceia da evangelização. Não perca! Traga alguém para assistir o sacrifício de Cristo, para a salvação eterna dele. Traga um não crente, para ver, para contemplar, para assistir o drama da morte de Cristo, para a redenção dele. Você já viu alguém fazer esse tipo de propaganda? Sabe por que ninguém faz, querido? Sabe por quê? Porque isso não funciona. Isso não funciona a nível carnal, natural. Isso não traz números. Líderes da igreja. Ninguém vai anunciar a Santa Ceia da evangelização. Traga alguém para assistir o drama da morte de Cristo em favor desse pecador perdido. Quem sabe, assistindo esse drama, ele seja salvo. Mas não traz dinheiro. Ninguém vem para a igreja através desse tipo de anúncio. A nível natural e carnal isso não funciona. Porque, queridos, nós podemos vender tudo. O pastor, o apóstolo, o bispo, quem for. Pode vender bênção, pode vender milagre, pode vender vitória, pode vender cura física, pode vender restauração da família. Todo mundo pode vender isso.
Mas eu quero ver alguém vender, alguém realmente vender regeneração do coração do pecador. Quero ver alguém vender arrependimento e fé, genuína conversão a Cristo. Oferece isso para ver se você vai ganhar dinheiro. Quero ver alguém vender santificação. Quero ver alguém vender a adoração genuína, a adoração em espírito e em verdade do Deus vivo e todo-poderoso. Quero ver alguém vender o verdadeiro conhecimento de Deus. Quero ver alguém vender Marcos 12:30. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o entendimento. Faz propaganda disso para ver se vende, se ganha dinheiro, se atrai multidões para a igreja. Quero ver alguém vender a cruz e o Cristo nela crucificado, ressuscitado. Ninguém vende. Sabe por que não vende? Porque a essência do Evangelho, é escândalo. A essência do Evangelho é escândalo, é loucura para o pecador perdido. E sabe qual é a essência do Evangelho? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Quero ver alguém ganhar dinheiro pregando isso. Quero ver alguém ficar rico. Pode ficar é pobre. Evangelização. Porque ninguém faz propaganda da ceia falando, venha para a Santa Ceia da evangelização. E por que eu estou falando isso? Porque essa é uma ideia, esse é um aspecto do texto que nós lemos. Evangelização está na essência do sentido da Santa Ceia. Olha o que ele fala. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Irmãos, a palavra anunciar é a tradução, escute bem aqui, presta atenção. A palavra anunciar é a tradução do grego catangelo ou catangelô. Sabe o que significa catangelô? Significa proclamar, expor, mostrar, publicar, anunciar ao mundo. Anunciais a morte. Ele está querendo, olha, vocês quando fazem a ceia, essa celebração, vocês estão anunciando, vocês estão proclamando, vocês estão publicando ao mundo a morte de Cristo para a redenção dos pecadores. A Santa Ceia, queridos, significa também evangelização. Uma finalidade da ceia é evangelizar. Por isso que o Roberts e o Plumer escrevem assim, escute aí. A Eucaristia é um sermão dramatizado, é uma proclamação dramatizada da morte que ela comemora. Eu vou repetir para você tentar guardar isso. A Eucaristia ou Santa Ceia é um sermão dramatizado, é uma proclamação dramatizada da morte que ela comemora. Uma finalidade da ceia é evangelizar. Por isso que eu não posso aceitar a sugestão de alguns irmãos, não é daqui não, de alguns que dizem que a Santa Ceia devia ser feita numa reunião secreta, com somente os membros da igreja, porque, como se diz, alguns dizem, né, incrédulo ou não cristão não tem nada a ver com a ceia. Irmãos, biblicamente Jesus está dizendo, o Paulo está dizendo, e Jesus também falou, o incrédulo ou não cristão, o pecador ainda sem conversão a Cristo, ele tem tudo a ver com a ceia, porque a ceia é a proclamação de Cristo, da morte de Cristo, ela é a mensagem da cruz para a salvação dos perdidos. Ceia é o Evangelho de Cristo anunciado de modo dramatizado. E por isso eu e você temos que orar, escute bem, nós temos que orar para que aqueles que assistem à Santa Ceia
compreendam pelo Espírito Santo esse drama, essa cerimônia. As pessoas vejam, entendam, compreendam que ali está a sua única esperança, a sua única salvação, a sua única paz, a sua única reconciliação com Deus. Quem assiste à ceia tem possibilidade de, pela obra do Espírito Santo, entender, compreender: isso aí foi feito por mim, eu quero participar disso. Eu não quero ficar excluído. Eu vou pedir aqui, quando a gente for distribuir os elementos, eu vou pedir para aqueles que vão participar da ceia ficar em pé. Você talvez vai ter que ficar sentado. Por quê? Porque Cristo ainda não é o seu Senhor e o seu Salvador. Você não tem mostrado uma vida transformada por Cristo. Você não tem mostrado amor por Cristo, ódio ao pecado. Você não tem estudado a Bíblia, amado as Escrituras, estudado. Você não tem feito o seu coração transbordar, a sua mente transbordar dos mandamentos, das promessas de Deus. Você não tem obedecido o mínimo do que é ser um cristão. Você não tem nem fidelidade mínima. O que nós falamos aqui que é fidelidade mínima? Quando alguém é cristão de verdade, primeiro, ele vive em oração. Segundo, ele estuda a Bíblia. Ele estuda diariamente a Bíblia. É a prioridade dele. Isso é sinal de um cristão, irmão. Ele é frequente aos cultos. Ele está nos cultos da igreja. Ele não falta sem motivo, não inventa justificativa, não inventa. Ele é dizimista e ofertante. Cristão genuíno é dizimista e ofertante. Ele odeia o pecado e busca santificação. Qualquer tipo de pecado, ele busca expurgar, extirpar da sua vida qualquer tipo de pecado. Ele não tolera, ele não suporta viver em qualquer tipo de pecado. Isso é cristão bíblico, verdadeiro, regenerado, convertido, nascido de novo. E ele prega o Evangelho de Cristo, porque ele sabe que ele estava no inferno. E aquelas pessoas sem Cristo que convivem com ele no dia a dia, ainda estão no inferno, se elas não se converterem a Cristo, e cairão no inferno eternamente. Por isso o cristão tem uma profunda preocupação, uma angústia, uma aflição, uma necessidade irresistível de pregar o Evangelho de Cristo. Portanto, talvez você vai ter que ficar sentado hoje, porque você sabe que não foi salvo. Você talvez foi batizado numa igreja chamada evangélica, foi batizado. Você talvez aceitou Jesus, aceitou, mas a sua vida não tem fruto de conversão. Jesus não chamou ninguém para aceitá-lo. Jesus chamou você para se arrepender dos seus pecados. E o que é arrependimento? Parar de ter compromisso com o pecado, passar a ter compromisso com Cristo. Compromisso com Cristo. Arrependimento é você substituir o estilo de vida no pecado pelo estilo de vida em Cristo e para Cristo. É mudança. A palavra é metanoia no grego. Arrependimento, metanoia, é de onde vem a nossa palavra metamorfose. Quem se arrependeu passou por uma metamorfose, uma transformação. O que é metamorfose? É transformação. Você se arrependeu, o coração mudou. O coração odeia o pecado. O coração é apaixonado por Cristo. O coração tem ânsia por Cristo. Você odeia o mundanismo. O mundanismo. Você quer mais de Cristo, não mais do mundo. Você foge das paixões da carne. Foge das paixões da carne, porque você realmente se arrependeu. Irmãos, tão natural, escute bem, tão natural como é para um ímpio, um pecador perdido pecar, é para um cristão obedecer a Deus. É natural. Entendeu? E quando ele não obedece,
ele agoniza por dentro. Ele agoniza. Ele se humilha diante de Deus. Ele confessa o pecado. Ele luta. Resolve renovar sua luta contra o pecado. E viver em santificação. Porque houve um verdadeiro arrependimento. Ele era morto no pecado. Agora ele é vivo para Cristo. Então você vai participar da ceia porque você é um cristão. Não porque um dia você aceitou Jesus emocionalmente, intelectualmente. Não porque um dia você concordou com as verdades da Bíblia. Mas essas verdades não te libertaram em nada. Então você não pode participar da ceia. Porque a Bíblia diz que participar indignamente é o quê? Condenação. Condenação. Nesse sacrifício de Cristo está toda paz, toda esperança e vida verdadeira e eterna que o ser humano pode ter. Amém? Amém. Nesse sacrifício. Mas deixa eu responder essa pergunta. Se a ceia significa evangelização, continuando a resposta: quem pode participar da ceia? Agora de modo bem específico. Se ela significa evangelização, quem pode participar da ceia? Querido, já falei de modo geral. Mas quem pode participar da ceia se ela quer dizer evangelização? Anunciar a morte de Cristo ao mundo, para a redenção do mundo. Quem pode participar? Eu presumo que é uma terrível contradição eu participar da mesa do Senhor se eu não tenho compromisso, disposição, intenção de viver pregando o Evangelho de Cristo. A ceia não significa evangelização? Como é que eu vou participar dela se eu não tenho intenção? Se eu não tenho compromisso? Se eu não tenho qualquer disposição? Se eu não estou comprometido com a mensagem da cruz, em proclamar a mensagem da cruz ao mundo, como é que eu vou participar de algo que é a própria cruz? Se eu não estou disposto a levar essa mensagem de redenção para os perdidos, como é que eu vou participar dessa mensagem da redenção através do corpo e do sangue de Cristo? Preste atenção nesse raciocínio. Preste atenção aí. Primeiro, Jesus ordenou: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então Jesus nos deu essa ordem: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Segundo lugar, a Santa Ceia é a proclamação da mensagem da cruz. Conclusão: se eu não tenho compromisso de pregar o Evangelho, eu estou pecando. Se eu participo da Santa Ceia sem compromisso de pregar o Evangelho, eu estou pecando mais ainda. Mais ainda. Como é que eu posso, irmãos, participar de uma cerimônia que significa evangelização, se eu não estou disposto a obedecer o mandamento de Cristo, que é evangelizar? E se eu não estou comprometido com com aquela celebração que está acontecendo ali? Significa anunciar Cristo para o mundo, mas eu não tenho compromisso com esse mandamento. Eu não tenho compromisso com o que significa essa mesa, essa cerimônia. A mensagem que ela proclama não arde no meu coração. Eu não me preocupo, eu não quero evangelizar, eu não vou sair da minha casa para evangelizar. Como é que eu vou participar de algo que significa evangelizar? O nome disso é
Pecado. O nome disso é indignidade. O nome disso é participar da ceia indignamente. Indignamente. Como é que eu posso ter um mandamento para pregar o evangelho, participar de uma mesa que significa evangelização, mas eu não evangelizo? Caminhando para o final, aonde nós devemos, irmãos, pregar o evangelho? Aonde devemos pregar? É evidente, você sabe. Primeiro no projeto. Como é que chama o projeto? Cada rua, cada casa. Você está comprometido com levar o evangelho, a mensagem da cruz de Cristo, da vida eterna, a única mensagem da vida, para cada rua e cada casa do Grande Dependência? Você está comprometido com isso de todo o seu coração? Então, primeiro, para participar da ceia, nós vamos estar comprometidos com as atividades evangelísticas de toda a igreja. De toda a igreja. E eu fiquei surpreso ontem, irmãos. Eu falei, depois de 15 dias convocando a igreja para evangelizar no dia 2 de julho, depois de 15 dias orando intensamente por isso, inclusive na semana de oração, todo dia orando, nós vamos ter a maioria da igreja no evangelismo. E eu mandei uma mensagem no WhatsApp. Irmão, se nós tivermos 60... Como é que é? Se nós tivermos 30 equipes, que são 60 pessoas, nós vamos evangelizar hoje 300 casas. Vamos levar a mensagem da vida para 300 casas. Eu acho que se a gente tinha muito, era 10 equipes. E eu esperando 30 equipes. Porque nós passamos 15 dias convocando a igreja, falando do projeto evangelístico e orando. E as pessoas aqui, alguns aqui orando também na semana de oração, orando pelo evangelismo. Só uma pessoa que não veio, justificou a falta. Como é que você vai participar da ceia? Tranquilamente, dignamente. Se você sai de casa para tudo. Você sai de casa para tudo. Mas você não sai para evangelizar. Não sai. Nem quando é convocado durante 15 dias. Você não sai. Alguns tinham uma verdadeira justificativa. Verdadeira. Mas outros inventaram alguma coisa. Irmãos, escute aqui, por favor, vamos deixar de ser hipócritas. Se a gente não quiser pregar o evangelho, vamos parar de falar que a gente é crente, que a gente é cristão. Amém? Amém. Vamos parar de falar que o evangelho nos salvou, se nós não queremos pregar o evangelho. Você sabe que aqueles que estão sem Cristo estão indo para o inferno onde você estava. Mas você não se preocupa em resgatá-los do inferno? É o que é isso? É hipocrisia. Falar que eu sou cristão, uma razão é que eu estava indo para o inferno. Mas eu não me preocupo com quem está indo para o inferno. Eu sou cristão e a primeira razão para isso é glorificar a Deus, porque eu existo para a glória de Deus. Mas eu não me preocupo que aqueles perdidos, sem Cristo, passem também a glorificar a Deus, a cumprir o sentido e o propósito da vida deles, que é glorificar a Deus. Eu não me preocupo com isso. Mas sabe o que é pior, irmãos? Que eu estou falando isso aqui e o seu coração está endurecido aí. Você não está nem aí. Você acha que eu nem devia estar falando isso aqui? Isso que é pior. Segundo lugar, nós devemos pregar o evangelho aproveitando as oportunidades que temos no dia a dia.
aproveitando as oportunidades que temos no dia a dia. Veja esse texto aí, leia com atenção, juntos. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Aproveitai as oportunidades. Você precisa orar, nós precisamos orar. Deus, faz que toda pessoa sem Cristo que eu encontrar no dia a dia, eu deixe o Evangelho de Cristo para ela de alguma forma. Por isso que nós criamos o cartãozinho com o plano da salvação, com os 4 tópicos principais do Evangelho. O cartãozinho desse tamanho. Pega a caixinha, viu, Edilene? Dá para eu falar no início? Pega a caixinha, fica lá na porta. Dá para cada irmão pelo menos 50 cartãozinhos na saída do culto hoje. Pelo menos 50. Agora eu quero ver onde é que você vai deixar esse cartãozinho. Para que você vai usar ele? Não é para deixar na gaveta de casa, ou lá em cima da cômoda, ou dentro do porta-luva do carro. É para entregar para as pessoas. Se você não pode, tá diante de uma pessoa sem Cristo, desconhecida, seja quem for, você não tem condição de falar de Cristo, você deixa o cartãozinho com as 4 verdades centrais do Evangelho. Eu vou falar de algo que eu tinha uma experiência que eu tive em relação a isso. Mas primeiro algo que aconteceu quando eu estava sem o cartãozinho. No dia 31 de maio desse ano, eu fiquei das 7h30 da manhã até as 4 da tarde, lá no aeroporto de Cuiabá. Fui obrigado a ficar lá. Eu fiquei lá lendo, estudando e lutando contra o sono. Mas chegou um momento que eu sentei do lado de um jovem de 20 e poucos anos chamado William. Aí eu falei para ele, eu tenho um amigão chamado William. Já ajudou na conversa. Aí ele me falou que ele estava lá, só observando os aviões decolarem e pousarem. E depois ele me disse que estava desempregado. Aí eu pensei, está aí minha oportunidade, minha deixa para entrar com o Evangelho. E continuei conversando com ele, ele disse que foi entregar uns currículos ali no aeroporto, e depois foi olhar os aviões. Aí chegou um momento que eu falei para ele, William, eu quero te apresentar uma mensagem que é muito mais do que a saída para a sua falta de emprego, sua falta de trabalho. É uma mensagem que é a saída, que é a solução para toda a sua vida. Toda a sua vida depende dessa mensagem. É a saída para você em todas as áreas e questões da sua vida, principalmente para a eternidade. Aí eu apresentei, eu li para ele o Salmo 37, 3-9. Estava com a Bíblia. Já tirei, olha que eu sentei do lado dele, já tirei a Bíblia, né? Eu fiquei assim. Ele estava à minha direita. Fiquei com a Bíblia meio assim. Ele veio que eu estava com a Bíblia. Se ele não quiser que eu fale nada com ele, ele já vai levantar e cascar fora. Mas se for de Deus, ele vai ficar. Aí eu li para ele Salmo 37, 3-9. Confia no Senhor, agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, descansa no Senhor, espera nele. E aí eu expliquei para ele quem era esse Senhor, que é Cristo Jesus. E aí expliquei para ele como é que ele podia ter um relacionamento com Cristo. Falei do pecado, da justiça de Deus, da obra de Cristo por ele na cruz, do arrependimento e da fé, e finalmente o convidei para ir a uma igreja presbiteriana do Brasil.
Aí foi quando ele me falou que a mãe dele é da Adventista e que o irmão dele é seminarista, está no seminário da Adventista lá em Maringá, no Paraná. Mas ele não é nada. E no final, irmãos, quando ele se despediu de mim, eu percebi que ele ficou bastante interessado no Evangelho e também em visitar uma igreja presbiteriana. Ele ficou animado. Mas se nós não nos dispusermos a falar, ninguém vai ouvir. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E depois eu vou te contar algo que aconteceu ontem no evangelismo. A gente já estava voltando do evangelismo, a gente teve a melhor experiência do evangelismo. Que estava num barzinho. E eu fui lá só entregar o folheto. E aí o Espírito Santo tomou conta. Eu fui só entregar o folheto, com a intenção só de entregar o folheto. A gente estava indo embora, eu estava cansado. Mas há cerca de 2 meses atrás, eu fui lá na oficina de funilaria, ao lado da casa do William. E lá eu entreguei o cartãozinho. Eu estava com os cartões, entreguei o cartãozinho para o Christian e mais 2 jovens que trabalham lá. Aí um jovem leu o plano da salvação lá, aquelas 4 verdades centrais do Evangelho. Esse jovem leu e me perguntou, fez essa pergunta: ué, Deus não perdoa, Deus não aceita nem perdoa ninguém sem a punição dos pecados? Então como é que a gente vai ser salvo? Eu falei, graças a Deus que você perguntou, porque eu posso te explicar. E aí expliquei para ele e para os outros 2 jovens, com alguns detalhes, expliquei o Evangelho de Cristo, a questão do pecado, da justiça, da santidade de Deus, da cruz de Cristo, e do arrependimento e da fé. E aí os convidei para vir à igreja. Não vieram ainda, mas ouviram a mensagem da cruz, a mensagem da vida. E depois, agora eu já tenho a porta aberta, eu vou passar lá depois, o William também, né? Olha, eu sou lá da igreja do pastor Roberto, viu? Que evangelizou vocês aqui, mas é para vocês ir lá na igreja. Estou esperando vocês lá. Então eu posso passar lá várias vezes e convidá-los, repetir o convite para eles virem na igreja. Mas por quê, irmãos? Se eu não tivesse tomado a iniciativa de nem deixar o cartãozinho, a oportunidade teria sido perdida. 3 jovens estavam dispostos, abertos, prontos para ouvir, não teriam ouvido o Evangelho, só porque eu não me dispus a pregar. E olha, eu vou dizer para você, a maioria das pessoas é assim, elas estão dispostas a ouvir, mas, tragicamente, nós da igreja, nós os chamados seguidores de Cristo, não estamos dispostos a falar, não estamos dispostos a pregar. Irmãos, eu tremo com um negócio desse, eu me encho de temor e tremor, porque o que Deus vai fazer? Olha, as pessoas estavam lá, prontas a ouvir, e vocês não tiveram disposição de deixar o cartãozinho evangelístico, nem isso. Vocês não tiveram disposição de sair de casa uma vez para cada 15 dias, para pregar o evangelho na porta da casa de uma pessoa, nem na porta, quanto mais entrar. Vocês não tiveram disposição nem para isso. E como é, irmãos, que nós podemos dizer que nós somos seguidores de Cristo, se nós não estamos dispostos a pregar a única mensagem que salva, que liberta, que transforma, que é a esperança do ser humano? Como é que nós podemos dizer que nós somos cristãos, se nós não estamos dispostos a isso? Eu peço e espero que você reflita sobre isso. E pela graça de Deus eu poderia contar aqui para você várias ocasiões em que eu tenho apresentado o Evangelho a pessoas diversas, lá na minha casa. Se for na minha casa, não sai, não escapa. Caiu na rede é peixe. Foram 2 rapazes lá, eu tinha acabado de orar. Deus me dá pessoas para eu pregar o Evangelho. Aí eu falei, ó, Deus entendeu a oração. Foi 2 jovens lá. Aí eu comecei, eles terminaram lá de fazer o serviço. Aí eu fui falar de Cristo para eles. Aí eles ficaram assim muito interessados e querendo ouvir mais. Querendo ouvir mais.
Aí eu preguei e deixei o folheto e orei com eles, orei por eles, estava tão afim que eu até orei com eles. Deixa eu fazer oração por vocês. Se vai em casa, não escapa. E lá no DR, lá onde eu vou pegar água, no mínimo fica com o cartãozinho. Ó, Jesus é a única água vida, viu? Água da vida. A única água viva. O único que pode te dar a vida eterna. Medita aqui, ó, essas 4 frases aqui. Ó. É o Evangelho. É a única vida verdadeira para você. Queridos, nós não podemos perder as oportunidades. Por quê? Porque, irmãos, essa é a nossa missão. Presta atenção. Essa é a nossa missão. Sabe qual a única ordem que Jesus deu para a igreja? A única ordem que ele deu para a igreja explicitamente, especificamente, a única missão de Cristo para a sua igreja em relação ao mundo. Única missão de Cristo para a sua igreja em relação ao mundo: anunciar o Evangelho, a mensagem da cruz. A única ordem que explicitamente, especificamente Jesus transferiu para nós. A única missão que explicitamente ele deixou para nós em relação a esse mundo: pregar o Evangelho que traz vida eterna para o pecador perdido que está indo para o inferno. Nós temos que pregar, é a nossa missão, irmãos, acima de tudo. E segundo, nós temos que pregar, porque a Santa Ceia é anunciar a morte do Senhor, é proclamar, é mostrar essa verdade ao mundo, é mostrar esse fato glorioso que é o acontecimento mais central e principal da história. Mostrar isso para o mundo. Mostrar para o mundo o único caminho da salvação. Como é que nós podemos participar da ceia se nós não temos compromisso com isso? Por isso, concluindo, escute com atenção. Se você não tem vivido em evangelização, eu espero que nessa noite você se arrependa desse pecado. Se você não tem sido comprometido, preocupado, não tem se importado, não tem se dedicado, procurado algumas formas pelo menos de anunciar Cristo aos perdidos, eu espero, querido, que nessa noite de coração você se arrependa, confesse esse pecado, esses pecados, porque todo pecado não é um só, todo pecado tem outros atrelados a ele. Por exemplo, alguém diz: se você quebra um dos primeiros 9 mandamentos, você já quebrou 2, porque quando você quebra um mandamento, você sempre quebrou o último, o 10º, não cobiçarás. Nós sempre pecamos porque cobiçamos o que é mal. Então, se nós deixamos de evangelizar, nós temos pecados a confessar. Mas tem que haver quebrantamento, tem que haver arrependimento, e tem que haver, queridos, uma decisão de mudar, para que nós possamos tomar do pão e do vinho, nos alimentar do corpo e do sangue de Cristo. Eu espero que nessa noite haja arrependimento, se você não tem tido compromisso com a evangelização. Que haja arrependimento, para que você possa tomar do pão e do vinho. Que haja confissão sincera de pecados e decisão de mudar, para que você possa se alimentar do corpo e do sangue de Cristo. E por último, eu devo dizer que só pode viver em evangelização e só pode participar da mesa do Senhor quem é cristão bíblico. Cristão bíblico. Aí eu pergunto: você já se arrependeu de coração dos seus pecados? Já confiou em Cristo como seu único Senhor e Salvador? Está seguindo a Cristo de todo o coração por meio da Bíblia? Querido, eu não estou falando se você é perfeito, não. Eu não estou falando se você não comete pecados. Eu estou perguntando se você não tem compromisso com o pecado e tem compromisso com Cristo. Estou perguntando se você de coração tem se dedicado a viver em santificação. Viver para a glória de Deus e não para a sua própria glória. O pecado na sua vida é um acidente ou é uma constante? É uma rotina? Só pode participar da ceia quem é cristão bíblico. Leia esses versículos. Atos 2:38, o que é que diz? Arrependa-se. Arrependa-se, cada um de vós seja
batizado. Mas começa com o quê? Arrependimento. Não adianta, irmão. Não adianta você se batizar se você não se arrependeu. Se a sua vida não mudou, não adianta batizar. O coração não mudou? Você ainda ama o pecado? Tem prazer e alegria no pecado? Então primeiro tem que se arrepender, depois batizar. Não adianta falar que aceitou Jesus. Arrepender, aí ser batizado para a remissão dos pecados. Aí você pode participar da ceia. E o que mais? Atos 16, 31, o que diz? Crê no Senhor Jesus e você será salvo. Arrependimento e fé em Cristo significa compromisso. Compromisso de viver para Cristo e não mais para você mesmo, nem para o pecado, nem para o mundo. Isso é arrependimento e fé. Compromisso de viver para Cristo. Não mais para o pecado, nem para você mesmo, nem para o mundo. Eu espero que você faça isso nessa noite. Que você faça isso o mais breve possível. Nessa noite ainda. E em breve você também poderá participar dessa mesa do Senhor.